Bem-vindo ao canal Vina Bíblia. O canal Vina Bíblia irá trazer para si estudos e curiosidades acerca do cristianismo. Hoje vamos ver a segunda parte da nossa lição passada, Conhecendo a Bíblia Sagrada. Lembra-se do nosso textuário, escrito no livro de Lucas 10, no seu verso 25 a 26? Diz: "E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês?" Hoje vamos falar de como se lê para facilitar o entendimento da Bíblia Sagrada. Ora, vejamos. Usaremos a boneca russa para facilitar o entendimento, a chamada matrioshka. Você conhece? Pesquisa um pouco sobre ela. Bem, matrioshka é uma boneca russa e que no seu interior tem lá uma outra boneca da mesma configuração e do tamanho menor. E no interior da boneca que está no interior da primeira boneca, tem também outra boneca no mesmo formato, na mesma aparência, de tamanho mais inferior ainda, fazendo que cada boneca esteja dentro de uma boneca e assim sucessivamente, podendo passar de 2 a tantas unidades de bonecas. Este exemplo de matrioshka nos faz analisar um pouco mais com profundidade acerca de um versículo. Um versículo tem o seu contexto próprio, o chamado de contexto imediato. Mas o versículo precisa ser inserido no contexto básico, que é o contexto do capítulo. E o capítulo precisa ser inserido no seu contexto médio, que é o contexto do livro, que é a visão panorâmica. O livro precisa ser inserido no contexto da dispensação. Agora, o que seria uma dispensação? Dispensação, em palavras mais simples, é o tempo e o modo de como se vive debaixo de uma determinada aliança. O que seria aliança? Aliança ou pacto ou ainda testamento é um acordo realizado entre 2 ou mais pessoas. A aliança ou pacto com Deus conserva em si público-alvo e tem sua vigência dentro do tempo, podendo ser tempo estabelecido ou dependente das circunstâncias. Não confundamos promessas e ordenanças com alianças, como, por exemplo, a promessa transcendental feita a Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 3, a linha B. "E em ti serão benditas todas as famílias da terra." O apóstolo Paulo ratifica isto no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Ao fazer a leitura, encontraremos as alianças específicas ou pessoais, mas também encontraremos as alianças dominantes. Alianças dominantes. Aliança noética, feita com Noé em benefício da humanidade, depois do dilúvio. Gênesis capítulo 9, versículo 9 a 17. Aliança abraâmica, aliança feita com Abraão em benefício da sua descendência sanguínea. Gênesis capítulo 15, do verso 18 a 21. Gênesis 17. Nota, esta aliança é mantida no Isaac e Jacó. E Deus se lembra dela ao ver o sofrimento dos seus descendentes no Egito. Êxodo, capítulo 2, versículo 24. Gênesis, capítulo 17, verso 21. Aliança mosaica. Aliança feita com Moisés em benefício restrito do povo de Israel. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Sendo-lhes mandado os 10 mandamentos e depois talhados em uma pedra, e assim se chamaram essas pedras tábuas da aliança. Essa aliança dura desde o Monte Sinai
até a Gólgota, crucificação de Cristo. Esta aliança chama-se lei. Por que uma aliança restrita ao povo de Israel? Entendamos isto. Quando se diz todo mundo crê que existe um Deus por detrás de tudo que existe, não se faz perguntas a todas as pessoas. Separa-se um grupo que serve como amostra ou extrato. Assim, o povo de Israel é um extrato da humanidade, é uma espécie de amostra, para através desse povo compreendermos a nossa condição. Veja o que escreve o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, versão King James. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão que somos todos pecadores. Para nós chegarmos a essa conclusão que somos todos pecadores, não precisamos todos passar pela lei. Aliança cristã. Aliança feita com sangue de Cristo na crucificação em benefício da humanidade. Mateus capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Esta aliança, feita com Cristo, dura desde a crucificação até ao arrebatamento. A Igreja de Cristo está debaixo desta aliança. Nos próximos vídeos falaremos da Igreja. Conhecer as alianças nos faz aplicar corretamente o termo nós, tanto como igreja ou como gentios no momento da leitura ou pregação. A Bíblia precisa ser lida e interpretada em consonância com as alianças, e não segundo o Novo e Velho Testamento, pois os inícios dos testamentos não coincidem com as alianças. Se o Novo Testamento coincidisse com as alianças, começaria após a morte e não após o nascimento. Não se pode negar que o nascimento de Jesus Cristo dá início a uma nova era histórica, mas não é no nascimento que se dá início da nova aliança. Veja o que Paulo escreve no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Colocando os 4 evangelhos, período antes da crucificação de Cristo no Antigo Testamento ou Aliança, facilmente vamos entender os textos seguintes. Mateus capítulo 8, versículo 4. A história do leproso purificado. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Que oferta é essa que Moisés determinou para servir de testemunho? Essa oferta está escrita no livro de Levíticos, capítulo 14, e vamos ler o verso 4. Então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas. E tomará a ave e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. Assim, era o que devia ser feito na lei de Moisés. Vejamos o livro de Mateus, capítulo 10, versículo 5 e 6. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que não entrar pelo caminho das gentes? A palavra gente significa gentios. Por que não entrar pelo caminho dos gentios?
Jesus, depois da sua ressurreição, ele muda o discurso. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15. Atos capítulo 1, verso 8. E recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até aos confins da terra. No livro de Lucas, capítulo 16, do verso 29 a 31, a parábola do rico e o Lázaro. Vamos ver o 27 a 29. E disse ele: rogue-te, pois, ao Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Por que o Abraão não disse: está lá Jesus e os discípulos, ouçam-nos? Bem, Jesus Cristo e os discípulos estavam inseridos debaixo da lei. Saiba que nem tudo do Novo Testamento nos pertence e nem tudo do Velho não nos diz respeito. Por isso, aconselhamos um bom exame e não uma leitura rasa. No Velho Testamento, além de profecias referentes à Nova Aliança, o conhecimento de Deus, a instrução e muito mais não podem ser dispensados. Paulo escreveu em 2 Timóteo 3, verso 16: toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por hoje paramos por aqui até a terceira parte. Lembre-se que este vídeo é de caráter contributivo para os leitores e para aqueles que desejam ingressar na caravana de leitores. Se gostou do vídeo, partilha com os amigos e familiares, ativa o sininho de notificações e não te esqueça de dar o like. Deus abençoe.